Na TV Alego, Alego Mulher. Ela está no seu primeiro mandato, mas ocupa pela segunda vez a presidência da comissão mais cobiçada da Câmara dos Vereadores de Goiânia, a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo. Eu estou falando de Sabrina Garcês, vereadora eleita com mais de 7.000 votos. A goiana, que passou boa parte de sua infância no setor Campinas, é filha da ex-vereadora Cida Garcês e desde sempre conviveu no meio político. Formou-se em Direito, mas tomou gosto mesmo foi pela atuação parlamentar. Sabrina recebeu nossa equipe da TV Alego em sua casa. De forma descontraída, falou sobre vida profissional, pessoal, lutas e conquistas. E o Alego Mulher de hoje é com ela, a vereadora Sabrina Garcês. Vereadora, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Que agradeço, as portas estão sempre abertas. Primeiro mandato, vereadora, e já ocupando um cargo de tamanha relevância. Vereadora é presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Como que é para você? Foi uma experiência muito importante e principalmente pela minha formação. Eu que sou formada em Direito, sou especialista em Direito Público. Foi uma oportunidade de poder levar aquilo que eu aprendi dentro da faculdade, levar aquilo para a nossa Casa Legislativa, entendendo um pouco mais sobre projetos constitucionais, projetos que não são constitucionais e também o momento de uma mulher assumir aquela presidência. Eu fui a primeira mulher a assumir a presidência da CCJ, fui reeleita pelos pares, por unanimidade. Então acredito que é um trabalho que está sendo feito de maneira com que os pares gostem, com que a população também tenha uma satisfação ali dentro daquela comissão, que é uma comissão importante, é a comissão que todos os projetos passam por lá. Então fico feliz pela confiança dos pares que me reelegeram para aquele espaço. E uma jovem mulher, né? 30 anos apenas, já nesse cargo tão importante. Houve alguma resistência para que você viesse a assumir esse cargo? A gente sabe que, infelizmente, nós vivemos ainda numa sociedade muito machista. Você sofreu com esse tipo de situação? Sim, no início, na primeira eleição, houve muita controvérsia na imprensa, principalmente por parte de vereadores mais antigos que já estavam na casa. Falavam que eu não daria conta, que eu não teria condições, que eu não teria competência, que eu só conseguia aquele espaço porque eu vinha de uma família política. E na reeleição isso foi muito tranquilo na reeleição da CCJ, porque esses mesmos vereadores que me criticavam foram os primeiros a me defender. Eles viram o trabalho desenvolvido, eles viram a forma pública que eu sempre dei, né? A transparência ali na CCJ, isso sempre foi fundamental para mim, dar uma transparência. A CCJ não tinha as reuniões transmitidas ao vivo. O primeiro ato enquanto presidente da CCJ foi transmiti-las ao vivo. Eu sempre faço um resuminho depois das reuniões. Nas quartas-feiras eu sempre faço um resuminho do que a gente debateu lá, as pautas são publicadas previamente. Então toda essa maneira de lidar com a coisa pública, com a CCJ, fez com que esses mesmos vereadores que haviam me criticado, depois, no início do ano, fizeram a defesa do meu nome para permanência na presidência da CCJ. Você falou dessas críticas, na sua fala, disse que veio de uma família que já tem uma história política. Você é filha da ex-vereadora Cida Garcês. Como que foi a sua infância nesse meio? Como que você entrou na política? Eu entrei, na verdade, acompanhando minha mãe. Minha mãe fazia militância partidária, militância de base,
E como ela e meu pai eram divorciados, muitas vezes não tinha com quem a gente ficar, né? Eu e minha irmã. E aí acabava que minha mãe levava a gente para que a gente acompanhasse ela. E naquele movimento partidário, nas eleições, eu fiquei apaixonada, deslumbrada com esse mundo, né? E lembro que lá pelos idos de 98, 99, teve uma palestra aqui do Arthur Vigílio, lá do Amazonas, e eu fiquei completamente apaixonada pela eloquência, pela forma de falar, por aquilo que ele estava falando, o teor. E a partir disso eu decidi que assim que eu tivesse idade, de 16 anos, eu iria tirar meu título, iria me filiar, né, a um partido político e iria começar esse movimento de base. Então, lá em casa, sempre a gente tinha discussões muito tranquilas sobre política, indo para a escola, voltando, fazíamos análise de cenário com a minha mãe, com o meu pai. Então, isso sempre foi muito gostoso. Lá em casa onde? Onde você foi criada? Sua infância você viveu em qual lugar? Você é goiana? Sou goiana, goianiense, do pé rachado. Eu nasci em Campinas, meus pais moravam com os meus avós maternos, meu pai e minha mãe. Depois do divórcio dos meus pais, nós fomos morar no Nova Suíça. Eu morei lá boa parte da minha infância também. E a minha juventude eu passei no setor Bueno. Vaca Brava, Goiânia Shopping, era onde eu frequentava. E na faculdade também ali, mas aí a faculdade eu já fui realmente para os movimentos de juventude, movimento estudantil. Foi aí que eu realmente comecei minha militância. E também durante toda a minha infância, meu pai ele é de Edéia, então tem uma fazenda lá. Então sempre ia para fazenda, é um espaço que eu adoro, estar no meio da natureza, gosto de pescar, gosto de andar a cavalo. Então temos muita coisa em comum, porque eu também morei em Campinas 7 anos, eu sou mineira, mas vim pra cá... Mineira é quase um goiano, né? Eu sempre falo que assim, eu sou mineira, falo uai, mas eu gosto mesmo do estado de Goiás. Pronto! Gosto de andar a cavalo e por aí vai. Agora eu queria saber, você falou que se filiou aos 17 anos. E aí quando você decidiu, falou assim, vou me filiar e vou realmente fazer algo diferente para as pessoas que precisam. A filiação, ela me trouxe um entendimento do que era partido político. Eu sempre fui muito ligada aos institutos de estudo dos partidos políticos, então, no caso do Teotônio Vilela, eram espaços que eu sempre gostei muito dentro do partido político, que era esse movimento de formação de novas lideranças, formação de novos líderes, trazer mais jovens para discutir política. Hoje, na internet, a gente vê todo mundo discutindo política. Eu lembro que na minha época, assim que eu saí do ensino médio, fui para a faculdade, na minha roda de amigos, basicamente só eu tratava de política, todos os outros estavam tratando de qualquer outra coisa menos política. Então eu sempre quis fazer esse movimento de briga, de luta, de resistência. E, enfim, o movimento partidário me deu essa base junto com o movimento estudantil dentro da PUC. Eu passei pelo Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua, passei pelo DCE, passei pela UEE e passei pela UNE e também sempre paralelamente fazendo o movimento partidário. Fui presidente de juventude partidária, em encontros nacionais, organizei um evento do Partido Nacional aqui, que a gente trouxe mais de 1.000 jovens do país inteiro para tratar sobre política. Então, tive essa movimentação muito bacana. E eu sempre fui muito de trabalhar. Se precisa de alguém para amarrar a faixa no início do evento, para discursar, depois para limpar o salão, eu sempre tive em todas essas etapas. Eu acho que a gente tem que estar junto construindo o partido, enfim, onde a gente estiver, nós temos que nos dispor a ocupar qualquer espaço para que algo realmente aconteça. Você sempre quis conversar sobre política, as pessoas têm uma resistência, né? Falam assim, não vamos discutir religião e nem política, mas eu acho que tem que ser discutido, conversar de forma, né, natural. Você era dessas que você sempre queria falar sobre política? Sempre. E é engraçado esse tema de política, né? Eu sempre gostei muito de falar sobre política, sempre gostei muito de falar sobre religião e sempre gostei muito de falar sobre futebol, porque eu também joguei futebol durante muito tempo. E eu lembro que na escola eu sempre tentava fazer a composição, às vezes tinha briga entre uma amiga que tinha determinada religião e outra que tinha outra religião, e na juventude a gente fica com os ânimos exacerbados. Então eu sempre procurei
o diálogo, ser aquela pessoa conciliadora, ser aquela pessoa que propõe entender o outro, para que o outro nos entenda também. Eu falo, é uma frase que eu uso muito, a gente não precisa concordar em tudo, mas onde houver convergência, que a gente trabalhe para que essa convergência se fortaleça. E nas divergências, depois sim, a gente vai ver, vai para o embate, vai para o debate. Mas Sabrina, me conta que história é essa? Você gosta, sempre gostou de futebol? Não é tão comum, né, ver mulher gostando de futebol, apesar de que hoje o esporte está ganhando cada vez mais força. Na verdade, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de futebol. E tem uma passagem curiosa, porque eu, da minha idade, lá em casa eu tenho 6 tios, um monte de primos, acho que são 22 primos, e da minha idade eram só homens. Então a gente jogava futebol junto, enfim. E aí a gente fazia uma escolinha de futebol, e aí teve um dia que foi ter uma foto oficial das pessoas enfim, dos meninos, né? Que imitava aquela revista Placar. Era uma foto produzida como se a gente estivesse na revista Placar. E aí, apesar de gostar de futebol, apesar de treinar com os meninos, eu fui impedida de tirar foto. Só os meninos puderam tirar foto para simular a revista Placar. E eu lembro que eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste. E aí minha tia, minha mãe, eu cheguei em casa e elas tiraram uma foto. Não conseguiram produzir a revista Placar, mas pelo menos era a mesma pose. Era a gente agachado, com a bola na mão assim. Então, mas sempre gostei, vou ao estádio, joguei futebol mesmo até os 15 anos, e aí teve uma época que o Corinthians estava montando um time feminino, e eles vieram aqui olhar um torneio, e aí tinha até um dos olheiros interessados. Foi quando minha mãe deu um basta, falou, não, menina, vai estudar, esquece esse trem de futebol, que futebol para mulher não dá nada, não. Mas aí depois na faculdade voltei a jogar, mas bem de maneira só... para brincar mesmo, mas acompanho o futebol e é uma paixão para mim também. Sabe fazer embaixadinha? Sei fazer embaixadinha, sei jogar. Hoje não dou conta tanto assim não, mas não esquece, é igual andar de bicicleta, né? Só dá uma treinadinha e pega o ritmo de novo. Agora é o seguinte, eu queria saber como foram as articulações para você sair candidata a vereadora. Nós estávamos na construção de uma reeleição da minha mãe, ela já vinha de 3 eleições e estávamos com tudo praticamente pronto, o material, toda a campanha pensada, porque ela é uma vereadora que tem muito para mostrar, que fez muito, que tinha muito trabalho para mostrar. Mas aí, infelizmente, ela vinha de 2 processos cirúrgicos muito complicados, que foi 2 cânceres, ela teve um na coluna e um na tireoide. E o da coluna, durante a cirurgia, porque foi dentro da medula, né? Teve um problema de mobilidade, então ela já ficou com uma mobilidade reduzida, o da tireoide também, foi um momento muito complicado. Então, na hora que deu-se as convenções partidárias, nós percebemos que ela não teria condições físicas de enfrentar uma campanha, que era a primeira vez que a campanha estava com um período reduzido, de aproximadamente 45 dias. Então, uma campanha que exige fisicamente muito do candidato. E dentro daquela perspectiva, o grupo político, as lideranças de bairro, as pessoas que sempre acompanharam minha mãe, reuniram, entenderam melhor preservar a saúde dela e o grupo lançaram outro candidato. Como eu sempre acompanhava ela, sempre desde pequena, lá dentro da Câmara, dentro do gabinete, acabou que foi meio que um consenso, uma coisa natural, a minha candidatura. Eu estava em outro partido, que não era o partido da minha mãe, mas um partido que estava com uma costura política muito bacana, e aí deu tudo certo, a gente conseguiu a eleição, uma chapa excelente, e graças a Deus hoje a gente está na Câmara, e cada dia mais apaixonada e tendo certeza que foi uma escolha correta de vida pessoal para mim, que eu ficava meio dividida entre a paixão pela advocacia e o mandato. E hoje eu tenho certeza que realmente existe um dom, uma força muito maior que me faz ficar hoje como mandatária, estar no mandato, estar como vereadora. Agora, quando caiu a ficha, sou vereadora por Goiânia, uma responsabilidade muito grande. Queria saber assim, você já sempre circulou ali pelos corredores daquela Casa de Leis, mas
como filha de vereadora, como foi chegar até ali a Câmara, até o plenário, seu primeiro discurso como vereadora? Uma tremedeira. Mas foi uma boa. Primeiro que teve uma disputa para a eleição da mesa, isso foi em dezembro e janeiro. Então, em 1º de janeiro teve a posse e teve a eleição da mesa. E aí eu me vi como presidente da CCJ. E aí já começou aquela enxurrada de entrevistas. A gente tinha, na época, hoje, o senador Cajuru, um vereador muito polêmico. E no início a gente polemizou muito. E aí eu lembro que o primeiro discurso que eu fiz foi um discurso que estourou para o estado inteiro, que foi um discurso rebatendo algumas críticas do até então vereador Jorge Cajuru. E aí, a partir daquilo ali, que aos poucos eu fui tomando consciência e até do quanto nós poderíamos avançar em termos de política pública, do quanto eu poderia realmente ser um instrumento para melhorar a vida das pessoas. É uma descoberta a cada dia. O meu mandato, muitas vezes as pessoas perguntam qual que é o perfil do seu mandato. O nosso mandato está sendo construído, não é o meu mandato. Eu tenho toda uma equipe, eu tenho pessoas que me apoiaram. Então, é um mandato que até agora, 2 anos e meio depois da eleição, é um mandato que está sendo construído e a gente não tem pressa de definir o nosso mandato. O mais importante para a gente é conseguir fazer a política, uma política de boas práticas, mas principalmente uma política que impacta a vida das pessoas de maneira positiva. A vida pode ser muito mais difícil sem acessibilidade. Ministério Público do Estado de Goiás. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Se a gente for fazer isso... Só um minutinho. Respeito. Se está em você, está no trânsito. De volta com o programa Alego Mulher, que hoje está entrevistando a vereadora Sabrina Garcês. E agora a gente está entrando literalmente um pouco mais na sua intimidade. Eu queria saber o seguinte, vereadora, como foi receber essa notícia que a sua mãe estava com câncer? Eu estava em uma viagem para o exterior e aí assim que eu pousei em Brasília, ia vir para cá de carro. Me informaram para eu dar uma acelerada porque eu tinha que visitar um médico. E aí quando eu cheguei lá, eles me informaram que minha mãe estava com um tumor na coluna, dentro da medula, que ela precisava ser operada com urgência. E aí minha mãe já tinha síndrome do pânico e aí nós não poderíamos avisá-la com antecedência e a gente tinha que tomar algumas medidas, como qual médico ia operar, qual hospital seria, se traria algum especialista de fora, se não traria. E aí decidi também a cirurgia. Assim que eu cheguei, em 10 dias ela estava no centro cirúrgico, a gente avisou ela da cirurgia um dia antes só, para ela não ficar mais nervosa e etc. E aí teve a cirurgia, graças a Deus, uma cirurgia de muito sucesso. Por nossa sorte, o tumor estava encapsulado, então ele não tinha se espalhado, o que fez com que não fosse necessário, na verdade, a quimioterapia, por ele estar encapsulado, conseguiu retirá-lo todo. Mas como foi uma cirurgia dentro da medula, ela ficou com uma dificuldade de mobilidade, uma dificuldade para andar. Logo depois a gente descobriu outro tumor, que foi um tumor na tireoide, que deu também encapsulada, apesar de ser maligno, mas graças a Deus os 2 tumores de maneira encapsulada, o que fez com que não precisasse, na verdade,
de fazer a quimioterapia. No caso do tumor, ela só tomou a iodoterapia, que a gente toma, tem que ficar alguns dias isolada, né? Mas graças a Deus, hoje, acompanhando, tirando o problema da sequela na cirurgia da coluna, hoje ela tá bem, tá ótima, mas naquela época, durante a campanha, ela ainda estava muito debilitado. A questão do câncer, do tumor, mexe também com o emocional das pessoas, além da síndrome do pânico, mais o problema do tumor, mais o problema da mobilidade. Então, nesse momento, aí nós reunimos e entendemos que era melhor dali em diante eu assumi as questões políticas, né? E eu tô vendo, Sabrina, que tem alguns livros aqui, Mulheres e Poder, um manifesto, você pode mostrar ali para o nosso telespectador, Mulheres que Correm com os Lobos, parece ser muito interessante. E por que da escolha desses livros aqui? Então, primeiro eu gosto muito de ler, inclusive esses livros, eles ficam aqui dentro do meu guarda-roupa, que no início do ano eu compro uma série de livros que eu tenho a meta de terminá-los até o fim do ano, né? Então eu tô terminando, já li alguns, tô nesse aqui agora, esse aqui eu já li, e nós temos que também aproveitar as experiências que já foram feitas. Esse livro aqui, Mulheres no Poder, ele conta a história de algumas mulheres, por exemplo, Margaret Thatcher, algumas mulheres que na política que sofreram muito preconceito, mas que conseguiram superar isso, que ocuparam espaços de liderança, e é muito interessante porque esse aqui fala, por exemplo, como alguns objetos das mulheres é tido como menor e como essas mulheres conseguiram empoderá-los. E aí, no caso da Margaret, era uma bolsa que ela carregava. Todo evento que ela chegava, ela carregava uma bolsa diferente. E aquilo era um apetrecho de mulher, mas simbolizava a força dela também. Então, eu achei muito interessante. Tem o livro do Churchill, que é um líder também fundamental, é um homem que eu admiro, que tem, aqui fala, né, como as palavras se transformam em armas. Então, ele foi fundamental na Grande Guerra e como os discursos, como ele conseguiu realmente combater ali a Segunda Guerra, Hitler, com a sua forma de dialogar, de falar, de discursar. A palavra tem total poder, né? Total poder. E o Churchill é um exemplo de um homem que sempre trazia palavras muito fortes, seus discursos eram muito fortes e realmente conseguiu arregimentar ali nações para poder combater o avanço que tinha da Segunda Guerra da Alemanha. E esse aqui, que é o livro que eu estou lendo atualmente, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Esse é o livro de uma psicóloga e eu tô também numa busca pessoal pelo autoconhecimento. Então, esse livro trata disso, trata de psicologia, trata de autoconhecimento e faz alguma comparação com os lobos, como os lobos se portam dentro da natureza, que isso é muito parecido com como as mulheres se portam. Mas nós mulheres, muitas vezes, nós somos cerceadas desse instinto animal nosso pela sociedade, porque a gente tem que ter um comportamento padrão, um comportamento que a sociedade existe. E esse livro, ele busca resgatar as mulheres para que elas realmente comecem a sentir o seu sexto sentido, a sua força da natureza, a mulher realmente selvagem, aquela mulher que consegue ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, e que sem se preocupar se a sociedade pensar, se a sociedade pensa B, mas nós estando bem, a mulher estando bem consigo mesma, ela vai ser uma mulher que contribui inclusive mais que a sociedade. Vereador, esses livros, eles estão servindo de base para você agaranhar mulheres para a política? Com toda certeza. Lá dentro da Câmara nós somos 5 mulheres e nós percebemos que existem diferenças entre a atuação das mulheres, entre a atuação dos homens, as pautas são diferentes. Então é importante que a gente tenha mais mulheres no parlamento. E aí nós estamos com esse projeto que é de dar formação para as mulheres. Nós vamos fazer um fim de semana de formação para essas mulheres, para que elas entendam um pouquinho mais sobre o que é política, o que é estar na política, desenvolver essa vontade delas, essa liderança. Quando eu vou nos bairros, que eu atendo as pessoas, a maioria das pessoas que chegam para falar dos problemas dos bairros geralmente são mulheres.
Geralmente são as mulheres que sabem o problema do transporte, o problema do cais, o problema da educação, mas infelizmente elas não estão ocupando esses espaços de poder, esses espaços de fala. Então nós queremos trazer essas mulheres para um curso de formação. Depois essas mulheres vão me acompanhar na Câmara, vão viver essa rotina, o dia a dia, como que a gente faz, o que tem que votar, quais são as atribuições de um vereador. Nós precisamos, além de candidatas, mas nós precisamos fortalecer as candidaturas das mulheres para que elas realmente consigam ocupar esse espaço na Câmara. É isso aí, então colocar de fato essa mulher na política e dizer para ela que ela tem portas abertas e tem que participar, né? Exatamente, nós precisamos que as mulheres ocupem esse espaço, que elas pensem em políticas públicas, que elas façam políticas públicas e que elas consigam representar esses anseios. Eu falo isso, só uma mulher sabe o que é ir para um ponto de ônibus à noite, o medo que ela sente, só uma mulher sabe o que é ser violentada dentro de um transporte público, só uma mulher sabe a dificuldade de ter um filho e não conseguir colocar ele num CMEI, e a dificuldade de arrumar um trabalho, de sustentar a sua casa. Então as mulheres precisam estar representadas para que a gente tenha políticas públicas efetivas. Vereadora, já são aí mais de 2 anos e meio de mandato. A gente sabe que hoje em dia o político não tem só uma bandeira específica, ele está ali em prol da comunidade e creio que das pessoas mais vulneráveis. Como que é o trabalho, essa pauta da vereadora? A primeira pauta é sempre tratar com muito respeito a coisa pública, com muita transparência. Eu estou vereadora, eu não sou vereadora, então aquilo ali não me pertence, a Câmara não me pertence, o gabinete não me pertence, ele está comigo para que eu desenvolva um trabalho. Então a CCJ não me pertence, eu estou ali. Então sempre trazer com transparência, sempre me preocupando com o gasto público, trabalhando efetivamente na fiscalização da prefeitura, porque não adianta o prefeito entregar uma obra e essa obra ser superfaturada. As pessoas têm que entender que a gente precisa de ter uma relação de economia dentro do poder público, porque esse é dinheiro meu, é dinheiro seu, então a gente precisa tratar o bem público com muito zelo. Então assim eu tento levar o mandato e a fiscalização com o prefeito Íris. Mas fundamental no nosso mandato é ouvir as pessoas, principalmente as pessoas mais carentes. Por isso que todo sábado eu tô no bairro, eu vou até os bairros, principalmente os bairros mais carentes, ouvir a população, ouvir suas demandas. Muitas vezes essas pessoas elas só querem conversar e aí ali já tem um acalento, as pessoas estão sofrendo com falta de médico, falta de vaga de CMEI e a gente tenta na Câmara resolver esses problemas, apresentar requerimentos, apresentar projetos de leis, cobrar da prefeitura. Então o mandato ele é um mandato de escuta da população e principalmente fazer essa vigilância com o bem público. Parabéns, vereadora. E como que é a vereadora aqui no dia a dia, está numa nova fase? Quem que é a Sabrina? Então, eu durmo aqui no meio, literalmente no meio, sempre com uma televisão. Eu adoro assistir televisão, adoro assistir filmes também. De manhã, geralmente eu faço um exercício, ou eu vou para academia, ou eu corro, ou eu ando de bicicleta. Vou para a Câmara, volto, adoro receber as pessoas aqui. Gosto de tomar um vinhozinho, sempre tomo uma tacinha de vinho à noite, quando eu tô aqui sozinha. Gosto de ouvir música. Onde você anda aqui em casa, você vai ver uma caixinha. No banheiro tem uma caixinha, na sala tem outra caixinha, no outro quarto tem também. Ali eu tenho até um aparelho porque toca vinil, porque eu sou apaixonada, tenho uma coleção enorme. Metade da coleção tá aqui, outra metade ficou na casa da minha mãe. E você gosta de ouvir o quê? Eu gosto de ouvir tudo, eu gosto de ouvir bolero, eu gosto de ouvir MPB, eu gosto de ouvir rock, eu gosto de ouvir música internacional, eu gosto de ouvir pop, depende do clima que a gente acorda. Mas eu acordo muito animada, eu sou uma pessoa do dia. Eu, durante a manhã, durante a tarde, eu sou potencializada a 1000. Mas vai dando 9h30, 10h30 da noite, eu também... Gosta de receber os amigos também?
adoro receber os amigos, mas é isso, meu teto é até 10h30, 11 horas, entendeu? Passou disso, não, é cama. É cama, os meninos ficam até rindo, porque às vezes a gente está num bar e eu durmo, eu apago mesmo. Mas durante o dia eu amanheço, eu já levanto a cortina, já ligo o som aqui no banheiro e vamos dominar o mundo. Sabrina, eu iniciei nossa entrevista te agradecendo por você abrir a porta da sua casa para nos receber e vou terminar te agradecendo. Muito obrigada pela disponibilidade, por contar a sua vida profissional, pessoal, para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, gente, fiquei muito feliz de recebê-los aqui. Preparei uma mesa de café da manhã, geralmente eu não preparo, é só um cafezinho, mas vocês são sempre bem-vindos, é um prazer falar com a TV Alego, é um prazer recebê-los aqui e volte sempre. E sucesso, viu? Sorte na vida profissional, pessoal, sentimental, em todas as áreas. Obrigada. E você, muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa Alego Mulher.